Eu quero estudar hoje com vocês a respeito do tema santidade. O que é a santidade? No que ela consiste do ponto de vista do ensino de Cristo e do ensino de Pedro? Vamos partir para isso do que Pedro escreveu na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 13. Por isso, cingindo-se o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente a vossa ignorância. Ou seja, Pedro está concitando aqui a uma nova vida, a uma vida transformada, a que seja deixado o pecado de lado, seja deixado as manias, os hábitos anteriores ao conhecimento da doutrina de Cristo, da lei de Deus, dos 10 mandamentos. Ou seja, a partir do momento em que o indivíduo conhece a Bíblia, a palavra de Deus, conhece a vontade de Jesus Cristo, conhece o ensino de Deus lá no Antigo Testamento, especialmente em Êxodo 20, os 10 mandamentos, se torna indesculpável. E a partir de então, ele tem que deixar essa vida de pecado para trás. Ele tem que arrepender, pedir a Deus perdão e força para não pecar mais. Porque a santidade justamente consiste na separação do mundo. O mundo hoje, diz a palavra de Deus, jaz no maligno. E os servos de Cristo, aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, aqueles que verdadeiramente se arrependeram da vida de pecados, eles não vão mais querer ficar praticando os mesmos atos que desagradam a Deus e que vêm fazer eles se afastarem de Cristo e perderem a salvação. Ou seja, a lascívia, a inveja, a gula, a cobiça, o adultério, tudo que para o mundo hoje é algo perfeitamente possível e prazeroso, para aqueles que aceitaram a Cristo, para aqueles que se arrependeram dessa vida de pecados e que querem acertar, não querem mais errar nas suas escolhas, nas suas decisões e querem a salvação, almejam uma vida de acordo com as promessas de Cristo e de Deus, uma vida eterna, esses têm que se afastar do pecado. Eles têm que deixar a vida de pecados para trás e tem que ser uma vida de virtudes a partir de então. E Pedro está falando isso quando ele diz lá no verso 14 do primeiro epístola de Pedro, capítulo 1, como filhos da obediência. Obediência aqui, obedecer os mandamentos, obedecer ao ensino de Cristo. Não vos amoldeis, não continuem praticando os pecados que vocês faziam no tempo da ignorância, no tempo que vocês não conheciam o Evangelho. Não vos amoldeis as paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. E prossegue o apóstolo. No verso 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque Cristo está, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Ou seja, sede imitador de Cristo. A palavra de Deus é que Cristo nunca pecou. É por isso que o sacrifício dele é algo ímpar. É algo que remove pecados, porque ele nunca pecou. E é isso que Pedro está exortando aqui. Seja como Cristo. Se afaste do pecado. A partir do momento que você tem conhecimento dos seus erros, não erre mais. Procure não mais errar. Tenha uma vida de separação do pecado. Mude seus hábitos. Mude suas manias. Mude aquilo que você fazia no passado, antes de conhecer o Evangelho, de se converter, e que desagrada a Deus, e que te afasta de Cristo. Afaste desses velhos rudimentos, desses velhos hábitos, e passe a ser uma nova criatura. Uma nova criatura não apenas de palavra, mas uma nova criatura de atitudes, de comportamento. Porque Cristo é santo, Cristo não pecou, Cristo se afastou do pecado. Cristo não aceitou a oferta de Satanás. E nós devemos fazer a mesma coisa. Ser uma vida santa é vida separada do pecado. Não aceitar as propostas do diabo, não aceitar os argumentos mundanos. Isso que para o mundo
é legal, é fácil, que para o mundo é bonito, que para o mundo é maravilhoso, para Deus é algo que é reprovável. Deus não quer que nós, mesmo estando inseridos no mundo, nós venhamos a nos tornar transgressores da sua lei, transgressores de seus mandamentos, desobedientes, rebeldes. E o mundo não se preocupa com isso hoje. O mundo não se preocupa com Deus, não se preocupa com Cristo. Não se preocupa se ele está transgredindo ou não a lei de Deus. Só quer buscar o que? O prazer da carne. E isso que Pedro está exortando, se afasta. Se afasta dos prazeres do mundo, dos pecados do mundo. Porque isso não vai te levar a Deus. Agora você é uma nova criatura, você se arrependeu dos seus pecados. Mantenha-se íntegro e persista. Então sede santos, sede separados do pecado. Porque eu sou santo. Cristo era santo, Cristo está dizendo, eu sou santo. Então eu quero que vocês sejam santos também. Pedro prossegue no verso 17 do capítulo 1 de 1 Pedro. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo de vossa peregrinação. Ou seja, devemos ter reverência, obediência e temor a Deus durante o tempo que a gente viver aqui na terra. A gente tem que ter temor porque Deus tem um juízo. Está lá em Apocalipse. E ele vai julgar, esse juízo vai ser exercido segundo as obras de cada um. Ou seja, se alguém se converte e continuar em pecado, ele vai passar pelo julgamento de Deus segundo as obras do pecado que ele fez. Agora, se ele passou a ser uma nova criatura, deixou a vida de pecado para trás, se arrependeu e passou a praticar obras de justiça, obras de fidelidade a Deus, virtudes de acordo com os ensinos de Cristo, Cristo promete a vida eterna aos que lhe obedecem, aos que perseveram na fé, aos que agem de acordo com a sua palavra e fazem as suas obras, não as obras de Satanás, que são as obras do pecado. E é isso que ele está exortando aqui. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fossem resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, o sangue de alguém que não pecou, que é Jesus Cristo. Né? Aqui ele está falando de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos por amor de vós. Então Cristo, na criação do mundo, já estava presente, junto com Deus. E ele veio para redimir, veio em carne para redimir a humanidade dos seus pecados, a todo aquele que nele crê, tiver fé e que admitir ele como seu Salvador. E obedecer, né? Cumprir a vontade dele. Mudar de vida, ser uma nova criatura e obedecer a ele, deixar o pecado de lado. Eis que por meio dele tendes fé em Deus, o qual os ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então isso é importante. Deus, lá no livro de Levíticos 11:45, falou assim: Eu, o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, portanto, sede vós santos como eu sou santo. Deus está exortando, está ensinando a ser santo. Está dizendo para nós, a face do pecado, da inveja, da gula, da prostituição, da cobiça, de toda forma de adultério, de traição, de mentira, de tudo aquilo que é contra os mandamentos de Deus, que é contra ao ensino de Cristo. Para que eu seja o vosso Deus, portanto, vós sede santo como eu sou santo. Lá em Levíticos 19:2, fala a toda a congregação dos filhos de Israel, ele diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então ele está exortando a santidade, que é a separação do pecado. Que nós sejamos santos, que nós sejamos fiéis a Cristo, fiéis a Deus, e saibamos rejeitar tudo que desagrada a Deus, tudo que Deus condena. Tudo que está contra os mandamentos, lá em Êxodo 20, está contra os ensinos de Cristo. Que a gente rejeite isso e passe a ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de separação. Santidade é separação do pecado. Separação do pecado e união a Deus.
comunhão com Deus. Vamos orar a Deus, pedir força a Ele, nos arrepender dos pecados e sermos perseverantes, acreditando na promessa de Cristo, que a promessa de Cristo é da vida eterna. Vamos colocar isso como nosso objetivo na vida. Viver ao lado de Cristo. E para isso nós temos que rejeitar toda forma de pecado, toda forma de comportamento que fazíamos até então na ignorância, quando não conhecíamos a palavra de Deus, para sermos um em vontade, em procedimento, em ações com Cristo e com Deus. Que Deus renove a nossa mente para fazer a vontade dEle e para deixar o pecado de lado. Que a gente se afaste do pecado e coloque Cristo em prioridade. Tenha uma boa noite, que Deus abençoe a todos e esteja orientando a nossa vida.